aprende com Jesus, é impossível essa pessoa perder a batalha, entendeu? Se está aprendendo com Jesus, então Jesus vai te ensinar certinho. Gente, deixa eu te explicar. Quando eu venho para a igreja e eu falo, peraí, onde já vai, e começo a pesquisar aqui, porque é tanto livro da Bíblia que nem sempre dá para guardar sempre onde está. Eu recorro aqui, como é que é? Tio, que é mais rápido, entendeu? Aí você vê eu mexendo aqui é porque eu estou procurando o versículo. Para a gente. Se não ficar procurando na Bíblia, fica perdendo o maior tempo, não tem necessidade de perder, né? Podendo procurar ali direitinho. Eu estou falando isso por quê? Porque uma vez eu estava procurando aqui um versículo da Bíblia, e aí, sabe que essas gravações vai tudo lá para o YouTube, né? Vocês sabem, essas gravações aqui do culto lá para o YouTube. Aí tinha uma mulher lá, uma irmã lá, como é que pode? A pastora fica mexendo no celular na hora do culto. Mas eu fico mexendo no celular na hora do culto. Não, eu estou procurando um versículo, entendeu? Claro que eu não vou parar aqui e vou ficar mexendo no celular. Então, lá no livro de Mateus 28, vamos lá, vamos para a palavra. Tem coisa boa aqui de Jesus para a gente aprender. Lá no Mateus 28. Mateus. Lá no livro de Mateus 28, Jesus deu um ensinamento para os discípulos, ó. Não, peraí. É Mateus 28, versículo 18. Acharam aí? Mateus 28, 18. Olha o que está escrito aí, ó. Presta bem atenção, pessoal. Quando você vem na igreja, você tem que sempre prestar atenção no que é ensinado. Ah, meu pastor, toda vez que vem no culto, ela fala dela boca. Porque eu sei que ele distrai, entendeu? Eu conheço isso, que eu já passei por isso. Ele está ali tentando ouvir a palavra, está vindo outra coisa na tua cabeça, não tem nada a ver. Tudo para te distrair, para tirar você daquele foco, entendeu? Mas você já sabendo disso, você não vai sair do foco. Oi? Ô irmão, eu chamo irmão, acho que eu estou te chamando. Aí, você sabendo disso, você não vai sair do foco. Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus 28. Mateus 28, 18. Sim ou não? Ele está dizendo aqui, ó. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, todo o poder no céu e na terra foi dado a mim. Entendeu? Deram para mim. Aí, Deus deu para mim, né? Como João, Pai do Senhor. Portanto, agora, gente, você precisa prestar atenção nisso aqui que eu estou explicando aqui, senão você vai perder depois o resto todinho, você não entende, porque você já perdeu o comecinho, entendeu? Já viu quando você começa a ver? É tipo assim, um filme. Você perdeu o começo do filme, você não vai entender mais nada do filme. Mano, aí tu fica igual um doido no meio do caminho. Quem é aquele ali? E esse ali, por que ele está fazendo isso? Não. Aí você, não, esse aí é o mocinho. Não, mas o mocinho não era aquele, porque você vai perder o começo do filme. Não. É muito ruim, tu quase perde o começo do
prestar atenção no começo. Aí nem você vê, ainda atrapalha o outro, porque eu tenho que ficar te explicando toda hora o que aconteceu. É verdade. Aí em casa, a gente junta lá, faz uma pipoca e a menina, vamos ver um filme. Aí quando eu me distraio um pouquinho, mãe, o que foi? A senhora não vai entender nada. Aí a senhora não está prestando atenção no começo. Aí é dito e feito, daqui a pouco eu estou assim, ué, mas aquele lá mas não era aquele lá não, mãe. A senhora está vendo? A senhora não viu no começo. Aí ela começa a me explicar tudo o que está acontecendo. Eu estou voando ali no meio do rio. A mesma coisa é a palavra. Se você não prestar atenção no comecinho, daqui a pouco você, ué, mas tá quem? Quem mandou ensinar? Você não está entendendo mais nada. Então presta atenção aqui, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e aonde? Na terra, não é isso? Porque, mas como que foi dado esse poder a Jesus? Jesus, ele quando ressuscitou, dentro do carro. Dentro do carro? Não. A chave do carro. Tá aí? Deve estar aí, deve estar. Aí, o que acontece? Por que foi dado a Jesus todo o poder no céu e na terra? Presta atenção. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele veio para vencer aqueles demônios que queriam acabar com a gente, destruir com a gente por causa do pecado. Porque, na verdade, Deus nos deu o poder, né? Ele botou o Adão e a Eva lá no Jardim do Éden, e ali no Jardim do Éden foi dado ao homem ali poder sobre tudo, porque Deus deixou o homem dominar sobre tudo, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Entregou esse poder a Adão e Eva. Abaixo de Deus, quem tinha poder ali sobre tudo ali era eles, entendeu? Tanto é que foi até o próprio Adão que botou o nome dos animais, nomeou o nome dos animais. Deus deixou ele lá e falou: vocês vão ter poder sobre isso tudo aí. A única coisa, Natasha, está totalmente alta essa caixa, tá? A gente tem que providenciar urgente, pessoal. Essa semana ainda a gente vai providenciar. Estou precisando de uma pessoa que tem uma furadeira para furar ali, ó. Eu peguei que instalar um equipamento de som aqui na igreja. A gente tirou, vai ter que botar novamente, entendeu? E aí o que acontece? Presta bem atenção. Natasha, você está vendo aí aonde vazou a água? Vê onde vazou a água aí atrás da chuva. Vê se você consegue ver se a direção está vazando água na direção desse quadradinho dessa lâmpada que a gente tirou. Não tem esse quadradinho aqui o buraquinho? Atrás, lá na parte de trás, aonde era a lâmpada, onde estava a lâmpada no centro, onde estava a lâmpada, que você tampou. Vê se está vazando água aí. Não, é bom aproveitar que choveu para ver isso aí, porque a gente tem que botar uma lâmpada ali. É bom ver. Perto, mas nela não está não. Porque a gente tem que ver antes de instalar a lâmpada. Não instalar, se estiver chovendo, molhar, porque a gente tem que instalar uma lâmpada. Não. Então o que acontece? É bom fazer um teste de ver quando choveu, né? Depois vai seco, a gente não vê nada. Então o que acontece, pessoal? Vamos voltar aqui para a história do Abraão. O Adão. Deus deu o poder a Adão. Deus deu o poder a Adão. Adão e Eva. Deus deu o poder a Adão e Eva. Estava na mão deles. Só que o que acontece? O inimigo veio, porque o sonho do demônio sempre foi ele ter poder, né? Porque ele lá em cima ele já foi expulso, porque ele tentou, ele estava querendo
reinar, vai ser o Todo-Poderoso. Claro que ele não ia conseguir fazer isso. Porque o Lúcifer os demônios, né? O príncipe lá do demônio, aquele chefão de tudo lá. Ele era um anjo mais bonito e mais sábio que tinha no céu. E por ele ser tão sábio, tão bonito, ele começou a querer se exaltar, ele deixou um orgulho entrar nele. A pior coisa que tem é o orgulho. Por isso que quando você é uma pessoa que você faz uma coisa muito bem feita, você tem que ter cuidado para não deixar o orgulho entrar no teu coração. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que foi dado a ele um espinho na carne. Por que foi dado esse espinho na carne? A fim de que ele não se exaltasse por causa das excelentes revelações que ele tinha. Ele era tão usado por Deus, que Deus tinha um negocinho que Deus permitia lá na vida dele para frear ele, para ele não se engrandecer. Entendeu? Não se orgulhar. E o Lúcifer, ele era um anjo muito lindo. Marido, ele era o braço direito de Deus. Mas ele deixou isso entrar no coração dele, ele começou a se orgulhar. E aí ele pegou uma terça parte dos anjos, jogou contra Deus e jogou anjo contra anjo. Ele fez, mas lá no céu ele conseguiu fazer, olha aí que ele fez lá. Aí, por conta disso, ele foi expulso lá do céu. Até os poderes dele lá de anjo, ele perdeu. Foi expulso, perdeu tudo. Perdeu a graça de Deus, né, que é o favor que a gente não perdeu tudo. Ele foi condenado, foi esquisito pro lado dele. Aí, o que acontece? Ele já não sem poder nenhum, perdido mesmo na vida, ele usou lá a serpente para enganar Eva, enganar o Adão e enganar Eva, para pegar aquele poder que Deus deu para eles. Você está entendendo? E a Eva, tadinha, ela muito bobinha, ela caiu na tentação. O inimigo conseguiu usar a Eva, enganar ela. E ela enganou o Adão. E os dois caíram em transgressão. Quando os dois pecaram, eles pegaram esse poder e entregaram ao demônio. Eles passaram o poder para o inimigo por causa do pecado. Até hoje é assim. Eu e você recebemos de Jesus um poder e uma autoridade. Nós temos esse poder. Mas a gente não pode se afundar no pecado, senão a gente perde esse poder. A gente está passando esse poder para o inimigo. Em vez de a gente mandar nele, ele vai querer mandar na gente, entendeu? E aí, o que eles fizeram? Por causa do pecado, eles pegaram esse poder e passaram para o Adão e para Eva. Aí, quem começou a reinar? O demônio. Todos nós fomos condenados à morte, ou seja, nós passamos a pertencer àqueles demônios. Todos foram condenados. Todos nós, ele acabou ganhando a humanidade toda. Demônio, poder. Ele conseguiu poder sobre o ser humano. Você está entendendo? Através do pecado. Deus olhou lá de cima e Deus não queria perder todo mundo. Olha, do jeito que ele está, agora Deus dominou todo mundo. Agora é ele que tem poder sobre o ser humano. Mas Jesus amou tanta gente, que quis tirar a gente da mão do diabo, resgatar a gente de volta para ele. Porque houve também uma separação entre nós e Deus por causa daquele pecado. Até hoje a palavra diz que o pecado faz separação. O homem foi separado de Deus por causa daquele pecado, Adão e Eva e toda a humanidade. Aí o que Deus fez? Deus, por amar a gente, ele criou um plano. Tá prestando atenção, João? Tá? O que Deus criou? Entendeu? Às vezes quando ele fica assim, eu vou ficar fazendo as perguntas, João. Deus criou um plano. Entendeu? O plano que esse cara criou. Deus criou um plano. Qual o plano? O plano
Jesus já existia desde o começo. Pastor, mas como é que você sabe? A Bíblia diz, no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estavam os três. Entendeu? Tinha o Pai, tinha o Espírito que pairava sobre as águas e tinha Jesus que era o Verbo e palavra. Jesus, e Deus disse, Jesus estava lá. Jesus é a palavra de Deus. Então, Jesus está desde o começo. Aí, o que aconteceu? Deus criou um plano de salvação, enviou Jesus para nos resgatar daqueles espíritos a qual a gente passou a ser escravo por causa do pecado. E o que Jesus fez? Ele veio na terra, pregou, anunciou a palavra, ele foi crucificado lá na cruz. Quando ele foi crucificado na cruz, na verdade, é assim, ó. Ele estava pagando um preço pela gente. Nós fomos parar tudo na mão do diabo por causa daquele pecado de Adão e Eva. Jesus veio para resgatar a gente. O que o demônio cobrou pelo valor da nossa vida? Ele queria exigir o sangue do Filho de Deus. Você está entendendo? Ah, não, está mais ou menos assim, ó. É como se estivesse vendendo a gente. Eu até vendo isso para você, mas o preço que eu quero é o sangue do teu filho. Falou para Deus. Você está entendendo? Que era a vida dele, o sangue dele. Só que só tinha uma coisa que o demônio não sabia. Na mente dele, quando Jesus fosse crucificado, ele estaria vencendo Jesus para sempre, porque eles imaginavam que Jesus morreu, acabou. Ia passar a ser dele, desse espírito chamado morte. Tomara que você entenda. Entendeu? Morreu, vai ser meu, filho de Deus. Entendeu? Só que Jesus, claro que não deixou de saber, mas Deus tinha outro plano. Na verdade, quando Jesus morreu na cruz, o demônio não venceu Jesus. Jesus é que estava vencendo eles. É claro que Jesus nunca ia perder. Entendeu? O demônio pensou diferente, pensou que estava vencendo Jesus. Não. O que acontece? Porque ele pensou o seguinte: conseguiu matar Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele foi lá, ele se entregou, ele pagou o preço que eles queriam. Até a última gota de sangue foi derramada naquela cruz por mim e por você. Só que os demônios sabiam que depois de 3 dias, Jesus Cristo ressuscitou. Ele entregou, ele pagou o preço, ele entregou a vida dele por nós, por os demônios, né? Porque o sangue, a vida está no sangue, ele entregou a vida dele. Só que o que o demônio não sabia é que ele tinha poder para tomar de volta. Isso que ele falou, eu tenho poder, eu de mim mesmo entrego a minha vida, eu tenho poder para entregar, mas tenho poder para tomá-la de volta. Ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aí depois de 3 dias, o que o inferno não esperava aconteceu. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, pegou a vida dele de volta. E aí o que ele fez? Depois que ele ressuscitou, ele desceu lá no Hades, que as pessoas chamam de inferno. Ele desceu lá no Hades, pregou a todos aqueles espíritos em prisão que tinham sido mortos antes deles, antes dele vir, para dar uma oportunidade para aquelas pessoas se converterem. E ele pegou as chaves do inferno. Você está entendendo? Ele venceu o diabo, todos os demônios. Tomou aquele poder que Adão e Eva pegou, não tem aquele poder? Jesus pegou aquele poder de volta. Me devolve todo o poder, agora é meu. Voltou para ele. Ele tomou todo o poder de volta, tomou a chave do inferno, venceu a morte e subiu para a glória. Você está entendendo? Então hoje, todo o poder foi dado a ele. Você está entendendo? Ah, mas eu tenho medo que o diabo vai me destruir. Irmão, o diabo, ele não tem poder para te destruir. Não tem. Ele só pode destruir uma pessoa que não conhece a palavra, que não
com Jesus. Você não juntar com Jesus, sem Jesus é difícil mesmo. Mas com Jesus é impossível o inimigo te vencer. Porque ele não tem poder. O poder já foi tirado dele. Você está entendendo? Ele já foi tirado dele. Um dia desse, meu pastor pregou sobre isso. Um demônio ele pode ter força, mas não poder. Poder de Deus. Porque Jesus disse, né? Eis que te dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Mas o poder é de Deus. Você está entendendo? Por isso que ele está falando isso aqui. Vamos lá. Ó. Ele dá todo o poder no céu e na terra. Ele não ficou nada comigo. Todo o poder dele. Portanto, olha o que Jesus falou para os discípulos. Ó. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em meu nome. Preste a minha atenção uma coisa. A gente vem para a igreja, a gente vem para aprender com Jesus como vencer nossas batalhas, como você vai salvar a sua família, como você vai libertar alguém da sua família, como você vai prosperar. Você está vindo para aprender com Jesus a vencer. Aprender a ser uma vitoriosa, aprender a ser um vitorioso. Sim ou não? Então lá no finalzinho ele está dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa tem que ser batizada em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É imersão, mergulho. Pastor, eu já fui batizada. Cometi uns erros na minha vida, quero me batizar de novo. Eu posso? Irmão, eu já vi vários lugares por aí, batizando 2, 3, 10, 20 vezes, mas isso não é o que está na Bíblia, isso é doutrina. Existem coisas que são mandamentos do Senhor, que a gente deve seguir, e existem coisas que é doutrinas de igreja. Que aquela igreja tem aquela doutrina, porque na verdade, biblicamente, não existe mais um batismo. Há um só Deus, há um só batismo. Isso está escrito lá no livro de Efésios. Você está entendendo? Na verdade, existem 2 batismos, porque um é o que o homem ou a mulher batiza, que é o batismo nas águas. E o outro é o batismo do Espírito Santo, que só Jesus pode te batizar. Não adianta, não, vem para cá que eu vou te batizar com o Espírito Santo. Não, só Jesus é que batiza. Você tem que pedir a Deus, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Uma hora dessa, qualquer quando você estiver orando, você vai começar a falar em línguas, se for batizado com o Espírito Santo. É os 2 batismos, das águas do Espírito Santo. Mas não existe. Se você batizar várias vezes, não existe. Existe a pessoa que se afastou, não, pastor, não andei meio errado, você faz um concerto, uma oração, um concerto com Deus. Você se volta para Jesus, Pai, eu estou confessando os pecados, porque você já é filho. Batismo, o primeiro batismo, você já se tornou filho, entendeu? O filho pródigo, você não vê quando ele se desviou do mundo, ele voltar, Pai, faça-me descer as águas de novo. Tu não viu ele falar isso? O filho pródigo, ele se desviou quando ele veio, ele falou o quê? Poxa, vou me consertar com meu pai. Pai, peguei contra ti. O Senhor me perdoa. Você está entendendo? Ele se consertou, porque ele já era filho. Não adiantava ele chegar assim, pai, me gera de novo, me fazer teu filho de novo, mas não tem como, ele já era filho. Você já foi batizada, você já é filho de Deus. Não adianta você ficar batizando um montão de vezes. Você tem que tomar banho, você vai tomar banho, mas não vale mais para nada. O primeiro batismo, um batismo que vale. Mas você errou, agora é um conserto. Senhor, eu errei, agora estou querendo voltar para a sua presença, e Deus vai te aceitar. Glória a Deus, como aceitou lá o filho pródigo. Pastora, como é que a senhora tem tanta certeza que se alguém errar, Deus vai aceitar a pessoa? Porque ele disse, gente, eles têm que acreditar na palavra, não é o que os outros falam, não. Ele disse assim, aquele que vem a mim, como é que é o resto? Jamais
lançarei fora. Então, se você vier até Jesus, pedir para ele, está falando que não vai lançar você fora. Mas por que tem tanta pessoa? Porque ela que está, não é Jesus que mandou ela ir. Aquelas ovelhas teimosinhas do por aqui, sabe? Por aqui, entendeu? As ovelhas querem se aventurar lá no mundo, é Deus que está mandando. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Ensinando, fazer o que, pessoal? Ensinando a guardar, não é isso que Jesus usou lá no discípulos? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Deus usou os discípulos para falar? Para ensinar eles a guardar os mandamentos. Entendeu? Jesus falou, vai lá e ensina eles a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. Ensinou os discípulos e usou os discípulos para ensinar os outros. Você está entendendo como a gente vem para a igreja? Para quê? Para aprender. Por isso que ele está falando, vai lá ensinar o povo, ensina o povo como prosperar, como libertar uma pessoa da família, como vencer a tentação. Você está entendendo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Pastor, como é que eu faço para vencer uma tentação? Mateus, a gente está em Mateus ainda, né? Mateus que vem tentação de tudo quanto é jeito. O próprio Jesus foi tentado. Você ser tentado é uma coisa, entendeu? Porque às vezes você fica, meu Deus, eu não presto porque estou com vontade de fazer aquilo errado. Não, todos nós nascemos num corpo de carne. O Adão e Eva pecou, então a nossa natureza da carne, ela é pecaminosa. Nossa carne é inclinada para o pecado. Lá no seu coração você não quer fazer aquilo, você quer obedecer a Deus, mas a carne é terrível. Vai, entendeu? Te perturbando o teu juízo. Então, se você não aprender como vencer ela, você cai na tentação. Entendeu? A carne é que faz você pecar, não é só estudar a carne. Porque a carne é ela que deseja. A Bíblia fala sobre as concupiscências da carne. Pastor, o que é isso? Concupiscência é desejo incontrolável da carne. Tem pessoas que têm um desejo incontrolável, que é uma concupiscência, por mais variados tipos de coisas. Tem pessoas que a concupiscência é dinheiro. Lembra do Judas? O Judas vendeu Jesus. Ele roubava a sacolinha. Quando eu falo sacolinha, ele roubava os dízimos, oferta da guerra, que ele era o tesoureiro. Ele que cuidava das. Porque antigamente era aquele saquinho que passava, assim, tipo um saco voador, não lembra? Aí cantava aquela musiquinha da oferta, né? Aí ia passando assim aquele quadrozinho. Então, lá naquela igreja também assim, não foi assim na igreja da graça, Natasha? Não passou? Mas não passaram o negocinho recolhendo os envelopes? Recolhendo os envelopezinhos? A gente não foi lá desse, lá na frente da, eles pegaram no banco. Não foi? Não, acho que ela estava com o trocinho assim, recolhendo os pacotinhos. Aí, eles antigamente eles faziam isso, já viu? Eles faziam assim. E o Judas, ele era responsável de recolher, né? Ele era responsável de recolher os dízimos. E só que ali, por exemplo, se deu ali uma oferta de R$1.000, sei lá, 200, a beiradinha ia para ele, entendeu? Ele roubava essa colinha, porque ele tinha uma concupiscência, um desejo pelo dinheiro. Já o Sansão, a concupiscência do Sansão já era
paixão, ela tanto no homem quanto na mulher, amor é uma coisa, paixão é outra, paixão é terrível. A paixão a Bíblia diz que a paixão ela é série de tormento, agitação da alma. Que isso? A paixão ela é diferente do amor. O amor é uma coisa calma, tranquila, um sentimento gostoso. A paixão não. A paixão ela é tipo uma concupiscência, mas de uma pessoa. Entendeu? Exemplo, eu já fui usuária de droga. Então existe um troço chamado abstinência, que é um desejo incontrolável de utilizar aquela substância. Mas se você não usar aquilo ali, você vai morrer. Entendeu? Troço terrível. A mesma coisa, a paixão é essa mesma coisa, mas por uma pessoa. Você está entendendo? Você não aguenta ficar com aquela pessoa. Se a pessoa te largar, você vai morrer. Você está entendendo? Você quer porque quer ficar com aquela pessoa. Só que ela não é um amor, isso é uma atração sexual, não tem nada a ver com amor. É a mesma coisa assim, a pessoa está lá, fica naquela agonia. Se ela cheirar ou usar droga aí, ela ou beber o álcool, ela calma aí. É a mesma coisa, paixão. Tem que ir, vai. Daqui a pouco vai, pronto. Aí depois fica até com o olho na cara da pessoa. Você não ama a pessoa. Você tem uma concupiscência, é diferente. É uma coisa, deixa eu te explicar. A paixão é um sentimento da sua carne, um desejo incontrolável por aquela pessoa da sua carne. O amor não é da sua carne, o amor é lá do coração, é diferente. O amor é no coração, na alma, no sentimento profundo. O amor é isso, entendeu? Agora paixão não, paixão é carne. É melhor você está com muita fome, que você vai lá, bota aquele prato, come, depois, mas não. Entendeu? Essa paixão é diferente, não é? Não é aquela coisa, sentimento. E o que o Sansão sentia por Dalila não era amor, era uma concupiscência. Ele, quando via Dalila, ficava doido. Sentia cheirinho da Dalila. Entendeu? Aí ele tinha uma concupiscência pela Dalila. E a Dalila também não amava ele. A Dalila também estava com ele, ó. Já destrocadinho. Os inimigos de Sansão pegou Dalila, falou assim, ó, te dou, a gente vai te recompensar muito bem o segredo dele. Aí ela foi lá, ô Sansãozinho, nossa, como você é forte, estou sabendo que você é o cara mais forte da área, era mesmo. Era com o Sansão, era o cara mais forte que tinha lá. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, só que ele era forte que Jesus estava com ele, né? A gente com Jesus, a gente é forte, mas a gente sem Jesus não dá. Aí o que aconteceu? Ele tinha essa concupiscência, você está entendendo? E existe outros tipos de concupiscência, entendeu? O desejo incontrolável, por alguma coisa, um vício, alguma coisa. Às vezes existe, um desejo incontrolável, não é só vício de bebida, droga, cigarro, essas coisas não, existe por pornografia e outras coisas mais. E são coisas com consciência da carne da pessoa. Você está entendendo? E às vezes você não quer fazer aquilo ali, mas a sua carne domina você. Se for ver, você está fazendo. Você já reparou que parece que tem 2 pessoas dentro de você? Uma está falando, não vai, não faz, está errado. Vence isso. E a outra, não, vai lá, vai. Não parece que tem 2 pessoas dentro de você? Hã? Sim ou não, pessoal? Hã? Mas é real isso. Porque você é de natureza tríplice, pessoal. Entenda bem. Você é um espírito, mora no corpo e possui uma alma. Quando você sente isso, que tem uma voz para você não fazer, é porque o seu espírito, ele tem prazer na lei de Deus, ele está falando para você não fazer. Ele concorda com o Espírito Santo. Mas a sua carne, ela é inclinada para o pecado. Então, o demônio tenta você na sua carne está tentando fazer você ir lá dela. Tem nós que somos cristãos, nós temos dois tipos de luta. Nós temos uma luta que é contra o inimigo,
Essa é mais fácil da gente vencer. Se a gente orar, Deus livra a gente. A outra também a gente tem que orar. E a gente temos uma luta contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Isso está no livro de Gálatas, que a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. E um se opõe ao outro. E essa batalha é direta. Sempre o Espírito, meu Espírito vai ser inclinado para fazer a vontade de Deus, mas o desejo da minha carne, ela vai querer o pecado. Entendeu? Ela vai ficar, não vai lá, faz aquilo. Entendeu? Pastor, é que coisa séria. Está amarrado. O que eu faço para vencer a minha carne, então? Aí que Jesus falou, vai lá e ensina eles, não é isso? Aí Jesus está ensinando aqui em Mateus, vamos lá. Olha o que ele disse aqui. Não pensa você que a sua luta é só contra o inimigo, não. Não, a sua carne também. Você está lá deitadinho vendo um filme. Vai lá para já até choveu. Friozinho desse. Você está debaixo da coberta. A carne é assim. A carne não quer muito longe. Aí você quer fazer um jejum. Você vai jejuar com aquele chocolate na geladeira. Aquele bolo delicioso ali. Deixa para jejuar amanhã. A carne é assim. Aí vai começar a te dar um desejo incontrolável de comer aquele bolo. Na hora que você está jejuando. Entendeu? Vai para a igreja, vai te dar um desejo incontrolável de você não ir ficar em casa, ver aquele filme favorito seu. Poxa, mas hoje é Santa Ceia, vamos para Santa Ceia, ceiar, uma coisa importante a Santa Ceia. Aí chega alguém lá e te chama com um churrasco. Vamos lá, 0%, vai ter de tudo. Mesmo que você não beba, você já vai, a sua carne já, vai ter carne, vai ter linguiça. A tua carne já vai começar. Rapaz, tu vai perder o churrasquinho, rapaz. 0,800. Não é todo dia que aparece, não. Aí, se você não vigiar a sua carne, faz você pecar. Pastor, mas por que a minha carne faz você pecar? Porque não entra no churrasco, numa Santa Ceia. O mais importante é a Santa Ceia. Entendeu? É a comunhão com Deus. Entendeu como é que funciona? O João Vitor, ele é minha testemunha. Eu pedi, lembra aquele dia que você estava aqui no culto de manhã? Não sei se você lembra um dia que você estava aqui no culto de manhã. Que eu pedi o João para ele comprar um bolo aqui na padaria. Você lembra que eu dei um cartão na mão dele? Dei um cartão. Falei, João, compra lá. Ele tá comprando um bolo. Todo mundo deu um bolo. Glória a Deus. Quando eu chego em casa, tu sabe que toda vez que passa o cartão, aparece aqui certinho quanto você gastou e aonde que foi, que fez a compra, aparece todos os detalhes. Né? Aí apareceu, Fabiana, você acabou de passar o seu cartão na padaria tal, ali no Naldo, no valor de R$1. Falei, R$1? Aí eu pedi um João para comprar um bolo, como assim R$1? Aí eu entrei lá na conta, pesquisei, fui lá ver os extratos, tudo, não tinha mais nada. Falei, R$1, será que o João inteirou? Mas o João não inteira R$9 e passou só R$1, sei lá, estranho, né? Aí, João, o que eu fiz? Eu liguei para você, não foi? Falei, João, você passou o cartão, João, comprou, tu inteirou para comprar o bolo? Não, pastor. Passou lá na padaria. Falei, João, quanto foi o bolo? A menina disse que foi R$10, né? Que só está R$1. Então você ganhou, não. Se é outra pessoa, a carne da pessoa, bolo com R$1. Legal, essa levou o problema dela, não dei bem. Não, fiz isso não. Eu entrei em contato com a moça aqui da padaria, eu liguei para lá. Aí ela atendeu, falei, da padaria do Naldo, é a Edith que está falando? Não é funcionária dela.
Então depois eu dou uma palavrinha para ela. Não, você pode falar comigo. Era você que estava aí de manhã? Sim, senhora, era eu. Então, filho, eu pedi para comprar um bolo aí. E quanto que é o bolo de vocês? Era R$10, porque você passou o cartão errado. Senhora, meu Deus, passou muito do valor. Ela pensou que tinha passado. Passou muito do valor da senhora aí? Eu falei, não passou. Passou menos, porque passou R$1. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu errei aqui na hora de digitar, não sei o que. Falei, faz o seguinte, me passa a chave Pix daí, ou então depois eu entro em contato com a Edson para me devolver os R$9. Ai, senhora, tá bom, vou entrar em contato com ela. Graças a Deus que ela ainda foi uma pessoa honesta, eu acredito que foi. Porque eu fiquei pensando, se ela mandar a chave Pix dela, eu vou ficar meio desconfiando. Eu estou dizendo a minha honestidade, mas aí demorou. Agora sim, a senhora, tá a chave aí. Aí eu fui olhar lá no nome, lá estava no nome da Elza, a dona da padaria. Aí eu fui e enviei os R$9. Poxa, se eu sei que passou errado, mas o problema é dele, mas não vou ficar com um negócio desonesto, não é meu. O bolo ia fazer mal a vocês. Entendeu? Porque eu sei que o troço está errado e eu estou encobrindo a minha carne. Minha carne toda feliz. Aí, ganhei 9 nada, irmão. Ganhei 9. Que depois aquilo lá no dia do orçamento, é menos R$9 na conta da menina. Você está entendendo? Digitou errado. Aí ela vai ter que pagar no bolso dela. Às vezes a mulher não tem nem. Ela tem 5, 6 bocas dentro de casa para sustentar, você está entendendo? Custa, todo mundo erra, custa devolver o negócio. Você está entendendo? Outro dia também comprei um negócio de pastel ali, a massa muito fresquinha, porque o pastel de lá é muito bom. Não sei se vocês conhecem do outro lado da minha, eles entregam em casa, Vanessa. O nome dela é Vanessa, é um casal, eles são cristãos, casal cristão. Ela vende um mocotó, ela vende sopa de ervilha, caldo verde, esses caldos assim. E ela vende pastel, mas eu vou te falar não, de primeira qualidade, o negócio que ela faz muito bom, muito gostoso. Eu, de vez em quando eu estou meio fraquinha assim, correria, não estou me alimentando direito, eu pego um mocotó daquele lá. Aí dá aquela fortalecida. E não é caro não, tá? Mas ela trabalha bem, a comidinha dela é gostosa. Aí ela mandou o pastel, mas a massa muito fresquinha, com muito molho. Aí eu fiz uma propaganda do pastel de frango, né, com muito molho. Aí balançando na moto, o pastel abriu um pouquinho. Aí eu falei que o pastel abriu um pouquinho. Mas estava limpinho, só estourou, né? Mas estava dentro da bolsa, tudo direitinho. Aí eu falei para ela, senhora, poxa, desculpa, eu deve ter sido na moto, eu vou devolver o dinheiro à senhora. Eu não preferi o dinheiro não, eu queria outro pastel. Que a gente comprou pastel para cada um. Mas acabou de acabar a minha massa. Eu não tenho como mandar hoje. Só posso devolver o dinheiro ou mandar outro amanhã. O que a senhora prefere? Eu não prefiro nada não, esquece isso. Isso acontece. Mas não vai querer o dinheiro? Não. Isso acontece, deixa isso quer. Obrigada, senhora, pela compreensão. Você está entendendo? O pastel abriu um pouquinho, mas deu para comer, não deu? Estava limpinho, entendeu? Estava muito gostoso, só com a massa fresquinha. Aí eu ia fazer, come o pastel e... Pode me dar o dinheiro lá, pode? Ela comeu o pastel, eu ia mandar pedir o dinheiro de volta. Esse malandro, viu? Comeu o pastel. Eu disse, gente, malandro não. Jesus está vendo isso. Você, quando é honesto, Deus vai te abençoar. A tua carne sempre fica tentando fazer você ser desonesto. Mas você tem que vigiar. Vigia. Teve uma pessoa aqui, que eu já expliquei isso aqui uma vez, que eu trabalhava num lugar, e lá dentro desse lugar tinha outros colegas que já trabalhavam lá há tempos, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Que falou assim, a gente tem um esquemazinho aqui para a gente ganhar um dinheiro no final de semana. A gente pega uns negocinhos aí, restante de material que eles trabalhavam lá,
A gente pega esses restantes de material, até ferramentas pequenas. A gente já tem certinho pessoa certa para vender. Eles pegavam aquilo ali, botavam dentro da mochila, cada um pegava um pouquinho, botava dentro da mochila, saía escondido, vendia e dividia entre si. E ele já fazia isso há bastante tempo. Aí chegou uma pessoa lá que estava nova lá, não, rapaz, mas isso aí a gente já faz muito tempo para ganhar dinheiro, vai ficar nessa, ficar ganhando só esse salário aí miserável. Aí eu peguei e dei um conselho para a pessoa, falei, não vai nessa, não faz isso não. Tudo que é desonesto dá errado. Não cai nessa, Deus não concorda com isso, não é de vocês. Não faça isso. Aí a pessoa foi e ouviu o meu conselho. Não, estou fora, não quero saber disso não. Quando foi um dia, a pessoa estava aqui na igreja. Aí estava atendendo o celular, eu fui procurar saber o que é. Aquelas pessoas que faziam isso, a polícia foi pegar em casa. Descobriram, a bomba estourou, um entregou os outros, a polícia foi em casa. Tinha até um rapaz que o pai já era idoso, tadinho, o pai chorava a beça, mas não teve jeito, a polícia levou. Por causa de bobeira, de mixaria. Mixaria, dividir, era coisa de R$50, R$100 para cada um, foi para ele. Valeu a pena? Mas quem fez isso? A carne deles é que botou ele nessa furada, igual o Judas. Vai lá, só ninguém vai perceber que tirou dessa forma, entendeu? A carne, ela se deixar, ela vai você pecar. Só tem duas maneiras de vencer a carne. Primeiro é você ouvindo a palavra. Você ouve a palavra, você vai ficar firme, você não vai cair. E segundo é esse aqui, ó, vamos lá, que ele ensinou, vamos lá. Mateus, lá no Mateus 26, Mateus 26. Mateus 26, lá no versículo 41. Acharam, pessoal? Acharam aí? Mateus 26, 41. Ele está falando aqui, ó, vigiai. Essa palavra que Deus estava falando comigo hoje. Pessoal, nós podemos fazer outras coisas na vida, é claro. A gente mora no mundo, a gente tem nossos afazeres, né? Mas a gente tem que ter cuidado com as distrações. Porque Jesus, ele mandou a gente ser sóbrio. E falou assim, ó, buscai as coisas que são da onde? Do alto. Pensai nas coisas que são do alto, não da terra. A gente tem que ter cuidado, porque o inimigo, ele trabalha distraindo você. Que é para você não meditar na palavra. Distraindo, que é para você não ter um tempinho de orar. Às vezes você fala que vai orar, um montão de coisa acontece. Alguém te liga, carro aberto em cima do telhado, você fica encucado, meu Deus, será que alguém vai vir no caso? Não, você, entendeu? Aí você fica se orando, você está preocupado com a pedra que está lá fora, entendeu? Acontece um montão de coisa você não orar. Sobre te chamar, não tem um filme. Rapaz, tem um negócio de bom para a gente ver. O inimigo, ele trabalha com distração para você não ter tempo de buscar Deus. Se você tiver tempo, se você conseguir buscar Deus, você vai mudar muita coisa. Você não sabe o poder que tem nas suas mãos. Se você usar, muda tudo. Uma delas é a palavra, a outra é a oração.
Irmão, você não sabe o poder que tem a oração. A oração, ela muda tudo. Mas o inimigo, ele faz de tudo para você não orar. Faz de tudo para você não vir na igreja, faz de tudo para você não orar. E ele faz de tudo para te distrair. Por isso que Jesus, quando Jesus falou, vigiai, é cuidado. Ele vai trazer um montão de coisa para tentar impedir você de orar. E isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Você está entendendo? Às vezes é tanta coisa, tanta luta. Tem dia que é tanta luta para me orar. Esse dia eu penso assim, hoje vai ter vitória. Deus está querendo fazer uma coisa grande hoje. Se o inimigo está tentando me impedir de falar com Deus, é porque Deus está esperando eu falar com Ele, que vem coisa boa aí. Entendeu? Ele faz de tudo. Tu vê que ele, com Daniel, ele arrumou um troço lá, que ele botou todo mundo contra o Daniel. Você está entendendo? Para que ele fez aquilo ali? Para impedir o Daniel de orar, porque o Daniel orava 3 vezes ao dia. Mandou criar uma lei que proibisse todo mundo de orar. Tudo para Daniel parar de orar, porque o Daniel era um de oração. E o rei já estava tão satisfeito com Daniel, que estava pensando em aumentar, né, botar ele num cargo maior lá. Quando Deus quando chama você, Ele quer levar você a um lugar mais profundo, mais alto. E o diabo já sabe disso. Aí ele vai fazer o quê? Vai tentar impedir você de buscar Deus, impedir você de orar, para você não chegar lá. Aonde você precisa ser perseverante, não pode desistir. Entendeu? A gente tem que prestar atenção nas distrações. Se entender, é uma visita que às vezes aparece na sua casa na hora de você ir para o culto. Nunca vai te visitar, né? Você tem mais de 10 anos que não te visita. Na hora do culto, fulano, ai, quanto tempo. Aí já chega, toma um café, conversa, você fica sem graça. Porque tem tanto tempo que você não vê a pessoa, e agora não vou falar para ela do culto. Entendeu? É um convite. É no dia do culto, eu falando, vamos lá para cá. Ó, estou fazendo um almoço para você. Só para você, tudo que você gosta. Mas a pessoa nunca te convidou para você almoçar lá. Entendeu? Agora você está vindo na igreja, você quer fazer banquete, porque você não viu naquele dia do culto. Ah, eu queria fazer um churrasquinho da gente lá, cheio de saudade de você. Vamos lá. Que dia? Domingo. Eu venho de cedo, a gente almoça. Ou sei lá, sexta, no dia do culto. Entendeu? É uma cilada. Aí você fala, poxa, fulano, eu amaria passar um dia com você, um churrasquinho. Tem como ser no sábado? Não, no sábado não dá, porque tem que ser aquele dia do culto. Sabe por que eu estou falando isso? Eu caí muito nisso. Assim que eu comecei para a igreja, vem, dá tempo de você ir para o culto, sim, rapaz, eu ficava presa no meio da rua, no trânsito, não dava tempo. Quando eu chegava na igreja, o pastor já falava amém, de cara, perdido. E às vezes dava ruim, tá? Eu ia para lá, eu já não bebia mais, mas saía confusão, saía garrafada. Eu falei, caralho, o que eu vou fazer aqui? Eu ia para o culto. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer aqui? Eu ia para o culto, confusão. Se eu estivesse com o culto, eu estava em paz lá. Eu caí muito armadilha. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Ele está falando assim, vigiai e fazer mais o que, pessoal? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele já está falando, para você não cair na tentação. Eu lembro, presta bem atenção, gente, isso aqui é muito importante você saber disso aqui. Você já está ouvindo a palavra, agora você tem que se alicerçar para você não cair. Porque aqui dentro, tudo bem, você está ouvindo, está ótimo, mas chegar lá fora tem um montão de tentação lá fora. Tem tentação de tudo quanto é jeito. Entendeu? O bichinho vem de tudo quanto é jeito. Então você tem que aprender.
Eu lembro que quando eu fui liberta do cigarro, as outras coisas já tinham sido libertas. Na primeira semana que eu fui liberta, eu estava lá tranquila, toda feliz, limpando a casa, e irmão daqui a pouco começava, sempre no mesmo horário. Mas até que o diabo tinha um horário marcado. Sabe? Mas até que ele tinha um compromisso comigo naquele horário, não é possível. Era a hora da tentação, que era naquela hora certinha. Sempre no mesmo horário. Aí eu estou na alegria e tal, daqui a pouco começava a me dar aquela vontade de fumar. Do nada. Aquela agonia. Vai fumar, vai fumar, vai fumar. E aquela agonia, era tão sério que eu não estava mais fumando. Eu tinha sido liberta de cigarro, não tinha cigarro em casa. Eu senti o cheiro do cigarro. Começar a sentir aquele cheiro forte do cigarro e aquela vontade de fumar. Era concupiscência, né? O inimigo usava aquilo ali para me tentar. Só que eu já tinha sido assim, tinha pouco tempo, uma semana que eu não estava fumando. Eu falo, mas eu não posso voltar atrás. Se eu ceder, dessa vez eu vou ter que ceder para sempre. Porque vai voltar tudo de novo. O que eu fazia? Quando me dava aquela agonia, aquela vontade, eu corria para o quarto, fechava a porta e ajoelhava e começava a orar. Aí eu começava, Deus, me ajuda, começava a orar. Do meu jeito, eu não sabia orar direito, mas eu orava, Deus, tira isso de mim. Não deixa, não quero voltar atrás, Senhor. Me livra disso. Tira essa vontade, esse troço que está me dando, em nome de Jesus e tal. Irmão, por isso que eu falo para você, eu não tenho como duvidar do poder de Deus, eu não tenho, porque eu experimentei o poder dele. Nisso que eu estava orando, daqui a pouco eu começava a sentir, parecia que era um negócio que descia daqui para baixo. Parecia que eu sentia isso. Eu começava a sentir uma coisa assim, mas pensa numa paz. Parecia que eu tinha tomado um diazepam. E aquela vontade sumia. Vinha aquela paz, aquele sossego. Obrigada, Deus. Aí saía dali. Ficava tranquila, ria, brincava, não me dava mais vontade, não. Fumava. Passava, ficava tranquila. No outro dia, no mesmo horário, começava aquela agonia de novo. Vai fumar, eu senti o cheiro do cigarro, sempre no mesmo horário. O que eu fazia? Onde funcionou, hoje vai funcionar também. Corria para o quarto. Joelhava lá, Deus, de novo esse troço me perturbando, meu Deus. Eu não quero mais saber disso. Me ajuda, me dá força. E orava, até que daqui a pouco, de novo, ia aquela paz. E aquela vontade sumia. Eu fiquei assim, uma semana, 7 dias. Todo dia me dava essa vontade, eu corria lá e orava. Dava vontade, eu corria lá e orava. Aí depois de 7 dias, aquilo sumiu e nunca mais voltou até hoje. Eu nunca mais senti vontade de fumar. Vontade, não sinto. Pode a pessoa fumar o que quiser no nariz, no meio. Não sinto vontade dele. Ficou uma semana aquilo me perturbando. Sabe por quê? A palavra de Deus diz o seguinte: resisti o diabo e ele fugirá de nós. Ele vai trazer a tentação. Se você resistir ele, tem uma hora que ele não aguenta, ele vai e não volta mais. Foi o que aconteceu comigo. Ele não teve mais força para me tentar. E depois de uma semana, eu fui na casa de um pessoal. Depois que aconteceu isso, né? Uma semana naquela agonia, depois aquilo sumiu, não voltou mais. Naquela mesma semana eu sentei na casa do meu, vamos jogar um dominó. Sentei lá para jogar um dominó. Tu estava lá nesse dia, Natasha? Ela estava lá. O que aconteceu naquele dia? Fala você. Vamos jogar um dominó. Eu sentei aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui. Mas todo mundo fumava. E não me deu vontade de fumar. Eu ali jogando dominó. Aí depois o pessoal, é sério mesmo?
Jesus me libertou dele. Acabou. Até hoje. Então, como que eu venci aquela tentação, pessoal? Orando. Ele não falou aqui? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Por que vigiar? Porque naquela semana lá, eu fui lá jogar um dominó lá, porque era na casa dos parentes meus. Mas aquele montinho que eu andava, que usava droga, aquele ali eu me afastei, eu fui me afastando. Se eu continuar ali, eu vou acabar caindo na tentação. Jesus falou, vigiai e orai. Eu me afastei, quando eu não estou preparada ainda, acabei de sair desse mundo agora, eu não vou ficar me arriscando ali, eu vou acabar sendo caindo. Então eu me afastei, eu comecei a me juntar com pessoas da igreja. O pastor falou, Fabiana, começa junto, não tem para onde ir, vem para a igreja. Vamos fazer um lanche aí com os irmãos, vamos conversar com os irmãos, tá entendendo? Eu comecei a me aproximar do pessoal da igreja, eu comecei a me afastar dessas amizades. Eu também não tinha mais nada a ver. Eu estava na igreja, eu não queria mais aquela vida, eu só queria beber, fumar, cheirar, eu não queria mais. Então o que eu ia ficar fazendo lá? Eu afastei. Vigiai. Você está entendendo? Vigiai. Se alguém me chamar hoje em dia para ir para uma festa, vamos lá para um churrasco, pastor, lá tem bebida, tem milionário, não sei o quê. Se eu tiver uma necessidade de ir lá, uma necessidade, como assim, pastor? Sei lá, Deus quer me usar para ganhar alguém ali dentro, eu vou. Se Deus falar, vai lá, que eu quero te usar para você ganhar alguém, eu vou. Eu posso garantir para você que eu vou ir, eu vou comer, eu vou beber um refrigerante, eu vou sair de lá, não vou usar nada, porque eu não sou mais tentada com essas coisas, estou falando diante do Espírito Santo, não sou. Depois que eu fui liberta de droga, já botaram droga na minha cara, já tentaram me dar droga. Não caí mais não sinto vontade de fazer mais isso. Nem bebida, nem nada disso. Então eu poderia ir lá. Mas eu não tenho necessidade de ir. Se eu não tenho necessidade de ir, eu vou para um outro lugar. Você está entendendo? Eu vou para um lugarzinho mais familiar, um lugarzinho de montanha. Porque também, o que eu vou ficar fazendo ali? Se não é para ganhar uma alma, não tem mais nada a ver ali. Eu já sou um peixe fora d'água ali. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó, vigiai, cuidado. Às vezes a pessoa vai lá, a Bíblia fala sobre isso, o provérbio, vai lá te dar um conselho. Vamos lá, a pessoa está querendo te levar para a morte. Seus amigos de verdade é aqueles que te aproximam de Jesus, não é aqueles que te afastam de Jesus, não. Cuidado com isso. Entendeu? A pessoa não dá um conselho tudo torto. Não, se hoje em dia a pessoa me dá pastor, vamos beber um chope. Poxa, só um chopinho. A senhora também tem que se divertir. Eu sei que é o diabo. Não é o meu amigo. Com certeza não é meu amigo. Esse meu amigo está me chamando para isso. Entendeu? Não funciona desse jeito. Então eu vigio muito. Até quem eu escuto. Não. Eu vim do fundo do poço, irmão. Tu acha que eu vou querer voltar para lá? Depois, o que acontece é isso. Deus que me perdoa, aqueles capetinhos que usou as pessoas para tirar, some todo mundo. Você fica caído lá sozinho. Entendeu? Perturba você. Se você cair na tentação, some todo mundo. Aí fica você lá de novo. Caído, todo enfunhado, sozinho e arrependido. Por que eu fui ouvir? Entendeu? Como é que a senhora sabe? Se aconteceu isso comigo. Na minha fase de libertação, já tinha o quê? Já tinha alguns meses que eu não bebia, não usava nada. E eu lutando em casa, em oração, que eu já estava lá no pastor Mota, né? Aí a gente começa a batalhar. Eu lutando em casa em oração. Deus, me ajuda a não voltar mais para aquela vida e tal. Aí chegava, era época de carnaval essa época. Aí eu falei assim, pô, e meu marido também estava lutando, né? A gente estava assim naquela fase de libertação. Aí eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos alugar um filme, porque não tinha nessa época, não tinha negócio de celular, essas coisas assim. Vamos alugar um filme, era aquele negócio de fita, né? E vamos ficar em casa, vamos assistir um filme.
A gente não sair para a rua. Por quê? Porque era época de carnaval, a gente estava fugindo da bebida, dos vícios que a gente estava sendo liberto. Se a gente sair, a gente vai acabar encontrando alguém e vai acabar, né? Porque sempre aparecia, vamos lá, vai acabar alguém chamando a gente. É melhor ficar em casa, irmão. Deus que me perdoe quando o diabo é sujo, irmão. Até hoje eu não me conformo ter caído naquela. Tinha uns 3 meses que eu não usava nada. Chegou, se diz amigo. Oi, tudo bem? Muito educado, muito educado. Você não ficar em casa hoje, irmão? Pô, mas não vai sair não, porque eu falei, não, a gente não vai sair não, a gente resolveu o filme, nada, a gente estava lutando contra os vícios, a gente não queria sair, não. Aí abateu no ombro de Samuel, ô meu amigo, sabe que tu é meu amigo, não sabe? Vocês estão certos de ficar em casa, mas eu tenho que pagar um churrasquinho para vocês, gente, vocês moram no meu coração. Não esquenta a cabeça com isso. Não faço questão. Samuel, você quer o caco contra o filé? Sério? Não, irmão, que isso? Ele virou para mim, e você? Fala, quer o caco contra o filé? Não, vocês são meu amigo, vocês moram aqui, eu sinto fazer isso com vocês. Ele foi lá, irmão, comprou contra filé, comprou linguiça, comprou asa, comprou um montão de coisa. A gente comprou carvão. Vamos fazer um churrasquinho pra gente aqui no quintal. Eu tinha um quintalzinho, né? Aí Samuel, então vamos fazer só um churrasquinho mesmo. Aí ele, eu vou sair, eu vou num lugar, mas eu vou voltar. Mas esse cara usava droga. Você tá entendendo? Ele usava droga. Eu vou num lugar eu sei onde ele ia. Entendeu? Eu ia buscar droga. Eu vou num lugar, mas eu vou voltar. Eu vou dar uma passadinha aqui. A Samuel, não, porque a gente também. Mas esse cara, ele usava droga, mas ele não sabia que a gente usava droga. Como é que o diabo é? Ele usava, ele sabia que ele usava, mas ele não sabia que a gente usava droga. Ele não sabia, a gente não usava droga junto, não, entendeu? Ele nem passava na cabeça dele. Mas o diabo estava usando ele, e a gente não sabia. Ele saiu, daqui a pouco me entra no portão com uma caixa na mão assim, de Antártica, daquele latão geladinho. Aqui, ó, Samuel, trouxe para vocês aí. Oi, irmão, sabe que você fala no meu coração? Faz seu churrasquinho com a sua esposa aí. Não vai sair, mas faz seu churrasquinho. Não, era tudo que não podia ter acontecido. Aí ele botou aquela troço daquela cerveja na geladeira, 3 meses que a gente estava tranquilinho, sabe? Naquela fase de libertação, nossa vidinha estava indo bem, eles estavam começando a controlar a nossa vida financeira. Então eu não podia beber. Porque quando eu bebia uma latinha de cerveja, começava a mudar, quero cheirar, eu não podia beber de jeito nenhum. O diabo parece que ele já sabia disso. Eu evitava de beber, porque se eu bebesse eu ia querer usar droga. Mas meu marido me chega também, não resistiu, né? No caso dele foi igual a Eva. Ele foi lá, já abriu uma lata. Eu falei, bom, mas a gente não está lutando contra esse negócio de vício. Amor, a gente não vai usar nada não. O que a gente faz? Para a gente não querer ser mais lá pegar droga, essas coisas, já que a gente está se afastando, a gente toma só essa caixinha mesmo, como nossa carne vai dormir. Tem nada a ver não, só essa latinha mesmo, só essa caixinha mesmo, vou lá pegar uma para você. E abriu. Aí começou, daqui a pouco lá veio. O que você acha dela pegar um negocinho pra gente? E eu também, que bebia cerveja, já estava aqui. Vai lá, irmão, não sei o que. Meu Deus. O diabo achou que ele estava querendo me arrasar com a minha vida. Dali foi uns quase 4 dias bebendo, cheirando, fumando, bebendo. Eu já estava um tempo sem usar, fui usar muito, quase morri dentro do carro. Tinha uns 3 dias lá cheirando, fumando, bebendo. E eu fui lá buscar junto com ele. Ele pegou o carro, a gente fomos dentro do carro,
ele voltando, dirigindo, rapaz, parecia que tinha uma mão me segurando aqui, ó. Eu não conseguia respirar de jeito nenhum. E ele, o que foi, me sacudindo. E aí, sacudindo, aí eu não conseguia respirar de jeito nenhum. Muita droga a gente usava. E ele tentando me assoprar, mas nisso que ele estava tentando me acudir, eu já estava na igreja. Eu fechei os olhos assim e falei para Jesus, não deixa, eu te peço perdão, não era para ter feito isso. Mas não deixa eu morrer agora não, minha neném é recém-nascida, a minha era recém-nascida. Amava, pequenininha de colo, não deixa eu morrer agora não. Se eu morrer agora, quem vai cuidar da minha filha? Minha neném está em casa, recém-nascida, Senhor. Se eu morrer agora, quem vai criar? Eu falei, Jesus, me dá mais uma chance, não deixa não, Jesus. Aí quando eu comecei a falar isso, começou aos pouquinhos voltar o meu fôlego. Foi Deus que me deixou morrer, tá? Eu comecei a orar na minha mente. Aquela foi a última vez que eu usei droga. Eu tive uma recaída feia. E o diabo usou aquele cara, sabe por quê? Cadê que ele voltou lá? Cadê que ele voltou? Ele não disse que ia voltar? Voltou nada. Fiquei lá 3, 4 dias a gente cheirando, bebendo. Ele só foi um pivô, sabe? Se você for lá, vou dar só uma espetadinha com uma cerveja, deixo lá, quando eles começaram a beber, o diabo já sabia. Quase que eu morri. Por isso que Jesus está falando você fazer o quê? Vigiar. Diabo, vocês me perdoam, tá? Não estou indignada com você, não estou indignada com ele, mas o capeta foi na minha casa. Eu não quis sair de casa, foi na minha casa. Aí eles não vêm até a gente vai lá, eu vou lá. Usou aquele homem para ir na minha casa tirar o nosso sossego. Meu marido, que também não estava usando, voltou a usar tudo de novo. Gente, minha vida virou de cabeça para baixo. Aí dali eu fui liberta. Aquela foi a última vez que eu usei. Fui liberta. Eu quase morri. Também dentro do carro. Eu falei, Jesus, me dá mais uma chance. Se eu me dar mais uma chance, eu não vou voltar mais, não vou fazer mais. Porque eu ia morrer, gente. Eu senti para morrer. Eu só pensava eu tinha os meus outros filhos, eu só pensava na Yane, que era recém-nascido, dentro do carro. Aí eu pedi essa chance a Deus me deu essa chance, eu parei. Mas meu marido, dali, irmão, ele já estava parando, aí que ele parou mesmo. Ele saiu de casa, se entregou mesmo às drogas. Falei, gente, o capiroto usou aquele cara. Pensa que já não usa ninguém. Por isso que ele está falando aqui, vigiai. Ó, vamos lá. Vigiai, cuidado com suas amizades. Vigiai e orai. Se você se sente tentado, não estou falando só negócio de droga, não, em tudo. Tem gente que fica sente tentada a sair da igreja. Não vou sair, vou para a igreja, mas não, todo dia, entendeu? Tem gente que se sente tentada a vários tipos de coisa. Tem gente que se sente tentada a dar um murro na casa de alguém. Eu vou perder a paciência. Eu sei que a minha luta não é carne e sangue, mas eu vou atingir a carne e sangue mesmo. Até no trânsito você se sente tentado. O cara estava te perturbando no trânsito, vem aqui na tua cabeça. Quer saber? Atropela. Irmão, o cara de moto na tua frente, ainda fica tirando onda na tua frente, vem aqui, atropela esse cara aí, entendeu? Dá só uma pancadinha nele e mete o pé. Não é isso, tá amarrado no nome de Jesus. Você sabe até isso. Entendeu? A pessoa se sente tentada, irmão. Todo tipo de tentação. O que você tem que fazer? Se você se sentiu tentado, ora. Faz que nem eu fiz quando eu fui liberta, entendeu? Vem aquele troço assim, vai lá, xinga, faz, acontece, ou usa aquilo, ou faz aquilo que você está sentindo que você está sendo tentado. O que você tem que fazer? Nessa hora você tem que orar, larga tudo, ora. Deus, me ajuda, eu não quero, eu sei que está errado, me dá força, e você vai resistir àquela tentação. Até hoje eu sou assim. Até eu marco, pastora, por quê? Eu não sou uma tentada com essas coisas, mas eu sou tentada em outras coisas. Eu sou um ser humano, gente. Quando a gente estiver na terra, você vai ser tentado. Você não está morto? Quando eu vejo que o diabo está tentando me jogar contra alguém,
Está querendo sujar o meu coração. Eu corro lá e oro. Deus, não deixa não. Tira isso de mim. Irmão. Outro dia eu estava tão cansada, que eu deitei na cama e veio aquilo assim, pede a Natasha para fazer o culto. Não vai para a igreja hoje não, você está tão cansada. Aí Deus me dá força para ir para a igreja, eu tenho que entregar. E quando eu voltar, eu descanso. Você está entendendo? Então, se você se sente tentado em alguma coisa, Jesus está falando para você, ora, corre e vai orar. Você está entendendo? Ele está falando aqui, vamos lá. Vigiai e orai, não é isso? Por quê, pessoal? Para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, preste atenção, na verdade, o Espírito está pronto. Não te falei do Espírito, que a gente tem o Espírito, mas também somos carne. O teu Espírito está pronto. Porque, na verdade, o Espírito está pronto. Mas a carne é o quê? Pode falar, gente. Não fica com medo dela, não. Não é tão terrível assim, não. Mas a carne é o quê? É fraca. Por isso que ele falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não orar, a sua carne vai fazer você cair em tentação. Isso é importante você saber, porque às vezes você cai em tentação com a sua carne não, depois você se arrepende. O seu espírito lá dentro fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Você não era para ter feito isso, porque o seu espírito não queria, o seu espírito está pronto. No seu interior você quer agradar a Deus, mas foi a sua carne que fez você pecar. Entendeu? Quem dera que eu soubesse disso lá atrás, irmão. Às vezes eu fazia as coisas, ia lá, fazia, né? Depois me dava, me batia um arrependimento, eu ficava, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas por quê? Porque eu não entendi, o meu espírito não queria fazer aquilo ali, mas a minha carne era fraca, eu não sabia dominar ela ainda, porque eu não tinha conhecimento da palavra, eu não sabia orar. Você está entendendo? Eu acabava caindo, hoje não. Hoje, se eu me sentir tentada, eu já sei como resolver, eu vou orar. Jesus falou para me fazer isso, vigiai e orai, eu vou orar. Jesus vem na hora e te fortalece, aí você consegue vencer aquela tentação. Você entendeu? Você orar na hora da tentação é quase igual o Popeye tomando espinafre. Quem lembra do Popeye? É aquele problema, aquela coisa toda, tadinha, ele fraquinho, apanhando direto, aí ele abria aquela latinha de espinafre, aí entendeu? Ele ficava forte, vencia qualquer negócio. É igual você está sendo tentado, já está te atacando, você começa a orar, daqui a pouco, Jesus te fortalece e consegue vencer aquela tentação. Gente, esse é o recado dessa noite. Não deixe de orar. Vigia. Porque meu pastor, ele sempre costuma dizer, para cair, para levantar é uma luta, mas para cair é rápido. Você já reparou que meu pastor tem razão? É sempre mais fácil você cair do que levantar. Vai cair, a pessoa flop, rapidinho a pessoa cai, vai para levantar, até ela juntar tudo ali para se levantar, entendeu? Então você para cair é rápido, mas para levantar é uma luta, entendeu? Se você cair e não ficar prostrado, Deus vai te ajudar. Você pede força aí que Ele vai te ajudar. Mas se você orar, aprender a orar antes de cair, é melhor, entendeu? Se você vai aprender a fazer isso aqui, orar e vigiar para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Até casal é tentado. Mas às vezes o marido é tentado a tratar a mulher mal. E a Bíblia diz que o marido ele não pode se irritar contra a esposa. Vós, marido, não vos irriteis contra a vossa esposa. Mandando você amar a sua esposa. E amar você vai tratar bem.
Você é uma pessoa de Deus, você vai obedecer a Deus. Entendeu? Mas tem hora que o diabo fica, "Ih, essa mulher também está se enchendo a paciência." Entendeu? Fala logo sério com ela logo. Você está sendo tentado. Entendeu? A falar os troços que a mulher não vai gostar, ela fica triste. A mulher também é tentada a não obedecer o marido. A mulher, ela tem que... Também o marido tem que ter cabeça. Porque se o marido não tem cabeça, não tem nem como ele ser o cabeça da casa. E tem marido que, se ele for o cabeça da casa, ele estraga tudo. O homem tem que aprender com Jesus para dirigir a casa dele. Senão, tem homem por aí que, se a mulher for ouvir ele, Deus me livre, ela vai afundar. É ela que tem que ter cabeça. Entendeu? Mas é preciso orar. Você tem um parente seu que não obedece, parente que não quer saber de Jesus. Pastora, eu já falei mais de 1000 vezes, a pessoa não quer saber, não quer ir para a igreja, não quer saber de Jesus. O que eu faço? Um profeta não é reconhecido na própria casa. Aprenda a orar por essa pessoa. Mas só orar, só não falar nada, irmão. Quem vai converter aquela pessoa é Jesus, através das suas orações. Quando aquela mulher cananeia deixou a filha dela em casa e veio buscar Jesus, quem libertou a filha dela foi Jesus. Enquanto ela estava ali, quando ela chegou em casa, a filha já estava curada. Entendeu? Não precisou ela ficar enchendo a paciência. Vamos embora, sua preguiçosa, você não quer saber de Jesus? Não, eu não falo nada com a filha. Ela fechou a filha lá e foi já, igual vocês. De repente tem pessoas da família de vocês precisando de libertação. Enquanto vocês estão aqui, aí vocês vão sair daqui, vão para casa, vão orar por eles. Pode ficar tranquilo que Deus está trabalhando para libertar aquelas pessoas. Porque você está buscando a Deus. E quando você está buscando a Deus, Deus está trabalhando na sua família. É uma promessa que Ele fez. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você começou a buscar a Deus, pode ter certeza que você vai conseguir salvar a sua família. Entendeu? Fica tranquilo. É só nunca deixa de orar. Ouviu a palavra? Pai, eu estou apresentando Getúlio. Deus, eu peço que o Senhor mude o coração dele ou dela. Tira aquilo, coloca aquilo. Você vê que está de errado na vida daquele parente, você vai até Deus e conversa com Deus. Deus tira, liberta. Entendeu? Fortalece ele, traz para a tua presença e Deus vai trabalhando, gente. Tudo é possível que crê. Mas é porque você não sabe quem é o Getúlio. Irmão, eu não sei quem é o Getúlio, mas eu sei quem é Jesus. Jesus, ele pode libertar qualquer pessoa. Glória a Deus. E fica firme com Deus. Não deixa ninguém te enganar, tirar você do caminho de Deus. Hoje eu sou uma pessoa muito alerta. Já viu aquele gato escaldado no meio de água fria? É difícil. Não é que eu não corro risco. Todos nós somos tentados. Eu corro risco sim de cair em tentação, mas para o diabo é mais difícil ele conseguir me pegar hoje. Eu vou te falar, não, é difícil, é cansativo para ele. Mas por quê? Porque ele já me derrubou tanto que agora eu já estou vigilante. Eu já fui tão enganada que agora não é para ele me pegar bem complicado. Entendeu? Eu já fui muito enganada por ele, irmão. Jesus é igual o patinho quando ouviu. Meu Deus, caí na tentação. Agora já era. Entendeu? É ruim você cair muitas vezes? É doloroso. Mas uma coisa é bom, você fica esperto depois. Depois você, não cai não. É ruim, agora eu já sei de estratégia. Você está entendendo? Você conhece já o terreno, você vai ficando de um jeito que o inimigo não consegue mais te derrubar fácil, não. Vai dar dor de cabeça para ele. Glória a Deus. Amém? Pessoal, Dia das Mães está chegando. E também a Santa Ceia. Dia das Mães é sem ser esse domingo o outro. Natasha quer falar aqui do Dia das Mães? Vem cá, por favor, você é a Rosa. Você que sabe falar. Espera aí que Natasha... Ô, Juju, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu estou repreendendo esse espírito de enfermidade que está atacando a sua barriga. E em
nome de Jesus, eu estou ordenando que saia daí, tá? Jesus já te deu saúde, isso vai sumir, desaparecer, em nome de Jesus. Pessoal, preste atenção na parte mais Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Então, domingo, sem ser esse outro, é Santa Ceia e também Dia das Mães. Como de costume, a gente sempre faz um café da manhã na Santa Ceia, né? Mas como vai ser o Dia das Mães, a gente pensou em fazer um café especial, né? Então, a gente vai estar colocando lá na agenda algumas sugestões, né, do que vocês podem trazer, mas a ideia é cada um trazer uma receita, assim, uma coisa diferente para o nosso café da manhã, né, porque a gente está acostumado já a trazer para poder ser um café especial, senão vai ficar muito igual a todos os outros cafés da manhã. Não vou tentar falar isso no plural, senão não vai dar muito certo. E aí, gente, eu até coloquei aqui uma caixinha para quem quiser contribuir em dinheiro. Só que eu estava conversando com a Rose, né? E ela pediu, né, para falar com a igreja, para avisar os irmãos, que seria melhor se cada um pudesse já trazer algo pronto, né? Contribuir em dinheiro mesmo, só aqueles que não conseguirem mesmo fazer alguma coisa, comprar alguma coisa pronta, porque senão fica muita coisa para ela ter que fazer, né? Tipo assim, se botar o dinheiro ali, aí ela vai ter que comprar os ingredientes e fazer e tal. E aí vai ficar muito, muito puxado para ela, inclusive para o seu Dia das Mães. Então, quem puder já trazer algo pronto, seria muito melhor. Mas se não der, aí comprar alguma coisa pronta. Mas se não der ainda, aí você pode estar contribuindo em dinheiro, né? Que a gente vê o que a gente pode investir. Eu acho que só isso, gente. Entenderam, pessoal, direitinho? Mas, eu queria que vocês guardassem aí, que eu já confundi várias vezes, você não confundiu. Não é sem ser depois da manhã, não. Depois da manhã ainda não é o Santa Ceia, sem ser esse domingo que vem e o outro. Entendeu? A gente não está fazendo isso aqui, vai ser a Santa Ceia e a gente vai estar comemorando o Dia das Mães. Glória a Deus. Pastora, mas aí eu quero passar o Dia das Mães com meus filhos, irmão. Jesus, ele deu um conselho, lá no livro de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você vir para cá de manhã, no Dia das Mães, primeiramente você vai tomar a tua Santa Ceia, que é a sua comunhão com Jesus. Depois você comemorar aqui, comer um bolinho, um negocinho de Dia das Mães, depois você vai para casa, você ainda tem o dia todo para ficar com a sua família. Só que você já botou Jesus em primeiro lugar. Você está entendendo? O resto do teu dia vai ser excelente, porque a melhor parte você deu para Jesus. Aí, não vou não, porque eu vou para outro lugar, e as coisas não sai muito bem como a gente queria, a gente vai se arrepender. Poxa, se eu tivesse ido para a igreja, talvez não teria sido meu dia, não teria sido assim. Glória a Deus. Quem já aconteceu isso com você, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não, tipo uma enquetezinha aqui. Quem já aconteceu com vocês, de vocês deixarem um dia de vir para a igreja para fazer outra coisa e o seu dia ser péssimo, você fala, meu Deus, por que eu não fui para a igreja? Levanta a mão, quem já aconteceu? Já? Já aconteceu? Já, João? Isso é meio comum acontecer, viu? Não é raro não. Então vamos orar então. Comigo é uma coisa várias vezes, mas agora eu já aprendi, agora gato escaldado tem que pegar água fria. Agora pode me oferecer o maior banquete que for, uma Santa Ceia, muito domingo. Não. Mas eu pago rodízio para você, irmão. Não. Esquece o rodízio. Primeiro Jesus, depois a gente vê o que acontece lá, entendeu? E glória a Deus por isso. Eu vou para o rodízio, depois meu nome roda lá de cima.
certo. Fica tranquilo. Vamos lá? Vamos no caminho santo. Glória a Deus. Tá bonitinha, Angela, você. Ai, essa Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos aqui essa noite que é necessário nós orarmos e vigiar, para que a gente não caia na cilada, nas astutas. Né? O inimigo às vezes tenta armar para tentar tirar, afastar essa pessoa do Senhor. Mas nós sabemos que ele não consegue. Primeiro que nós aprendemos aqui que ele não tem poder para isso. Que todo o poder foi dado ao Senhor, então não sobrou nada para ele, ele é um derrotado. E nós sabemos também que nada poderá nos separar do seu amor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas, para que eles sejam fortes, para que eles resistam às investidas, tentações, e que o Senhor venha operar as suas maravilhas na vida dessas pessoas, porque o Senhor é galardoador dos que o buscam. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam abençoadas, que essas pessoas sejam, Pai, seja salva, que o Senhor venha abrir as portas da prosperidade, que o Senhor venha dar saúde a essa pessoa, que em tudo elas venham ser abençoadas. Eu estou paralisada. Eu consagro essa água, esse sal, esse sabonete, para até mesmo a água que a pessoa colocar em casa. Eu, em nome de Jesus, eu estou consagrando. Essa pessoa vai beber e vai ser curada agora. Porque todo mal, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, ordeno, exijo que saia. Solte a vida, a saúde e vai embora. Em nome de Jesus, sai. Pai, eu estou abençoando a todos, declarando todos libertos, curados e livres. Põe as tuas mãos sobre cada pessoa, cada família, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Pai, só um minutinho. Receba também os dízimos, a fidelidade, as ofertas de cada pessoa. E o Senhor disse que em um eu honrarei. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Olha, pessoal, vocês vão passar aqui que eu vou ungir vocês. Eu ia falar sobre isso hoje, mas não deu tempo. Estava um pouco longa. O dízimo é uma semente, pessoal. Você sabia que o dízimo é uma semente? Deixa eu explicar um negócio a você. Você comprou um abacate. Vamos supor que a gente ganhou um abacate, né? Ou você ganhou um abacate, como sempre um abacate aí pra gente. Você pegar aquele abacate, corta o abacate, tira aquela polpinha lá. Não sei se você vai fazer vitamina, se você vai comer com açúcar. Eu gosto de comer com açúcar. Massa assim, bota e joga açúcar. Aí você amassou o abacate e comeu com açúcar. O que você faz? Pega o caroço do abacate e joga fora. Daquele abacate ali, o que você vai aproveitar mais? Você comeu o abacate e jogou o caroço fora. Daquele abacate, você vai aproveitar mais alguma coisa? Acabou o abacate. Mas se você pegar o abacate, tirou a polpinha do abacate lá com açúcar, se você pegar aquele caroço e plantar, aquele caroço, ele vai nascer um pé de abacate. É abacateiro, né, que o pessoal fala? É pé de abacate. O certo.
Oi? Abacateira. Vai nascer lá. Uma linguagem que todo mundo entende, pé de abacate. E nesse pé de abacate, quantos abacates não vai nascer ali? Lá fica cheio o pé de abacate? Dá várias vezes por ano, né? Agora você me diz, quantos abacates rendeu aquele caroço, um caroço que você plantou? Assim também é a nossa vida financeira. O dízimo é uma oferta, é uma plantação. É a semente daquilo que Deus te dá. Você pega, por exemplo, ganhei um salário. Do meu salário eu não tiro o dízimo, gasto tudo. Quer dizer, eu não tirei a semente daquilo ali. Acabou. Você está entendendo? Aí eu pego meu salário, eu tiro meu dízimo. Esse dízimo que eu tirei é uma plantação que eu fiz no reino do céu. Esse dízimo que eu tirei é uma semente que vai voltar para mim. Porque por causa desse dízimo, é uma promessa que está lá em Malaquias, Deus vai me prosperar. Ele prometeu, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança, e por causa de vocês eu vou repreender o devorador, que é um espírito que não deixa a sua prosperidade para frente. Então, quando eu planto essa semente, aí eu estou conseguindo duas coisas. Primeiro, que eu vou prosperar, porque eu estou plantando, eu vou colher no mundo espiritual. Deus vai me abençoar. E estou travando o devorador, ele não pode mais tocar na minha prosperidade. Entendeu? Então, a prosperidade não é só oração, não. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, me prospera. Não, você tem que plantar. Por exemplo, eu comprei um terreno. Tem nada, não plantei nada no terreno, nada. Aí eu fico lá de noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, faz nascer um pé de não sei o que, meu Deus. Mas eu plantei. Aí, Senhor, mas tem que nascer um pé, eu vou parecer uma doida, irmão. Eu não plantei nada. Agora eu posso pegar uma semente. Ah, plantei uma semente de mandioca. Senhor, agora dá um crescimento essa semente. Aí sim. Aí Deus vai abençoar, vai prosperar, minha plantação vai crescer, mas eu tenho que plantar. Então não adianta só eu orar e não plantei nada. Entendeu? Então, eu como vim para a presença de Deus, eu já falei, eu já tive uma vida miserável. Já desmaiei de fome. Já catei de comida nesse negócio de reciclagem, já passei por isso. Tinha um sacolão ali na posse, fartura, não sei se tem mais. Que eu ia catar xepa lá. Ficava lá sentada lá junto com a mulher, desde madrugada esperando. Aí quando tinha aqueles negócios esmigalhados, que eles iam jogar fora, também quando ele botava a caixa, ela saía até briga. As mulheres cabelavam, agarravam no cabelo da outra, para pegar o melhor que estava por cima. E eu ia com a bolsa, eu trazia aquela batata podre que tinha que tirar, cortava, ficava só um pedacinho, a batata era desse tamanho. Eu passei por isso. Eu passava isso, mas quando eu cheguei lá no pastor Mota, o pastor me ensinou. O que a Bíblia acabou de falar aqui? Ensinai a eles. O pastor me ensinou a plantar. Minha filha, mesmo que seja pouquinho, tire o dízimo. Sabe quanto que era o meu dízimo? 5 centavos, 10 centavos, porque eu não tinha dinheiro. De vez em quando que eu pegava R$1. Aí quando eu pegava R$1, eu tirava 10 centavos. Revelou desse tamanho, é 10 centavos, 5 centavos. Mas era meu dízimo. Comecei a dar. E aí o que aconteceu? Jesus foi mudando minha vida. Hoje eu sou viúva, vai fazer 6 anos. Eu recebo, não é muito, é um salário. Não é 2, 3 salários, não. Eu recebo um salário por mês. Mas todo o dinheirinho que vem na minha mão, a primeira coisa que eu faço é tirar a semente, é tirar o dízimo. Eu não passo mais pelo que eu passava, mas também o devorador não pode agir mais na minha vida. Então tudo, é sabedoria. Glória a Deus. Ah, mas o meu dinheiro já é tão pouco, se eu tirar o dízimo não vai ficar nada. Aí que você se engana. Você está entendendo? Porque se você plantar, você vai ter para colher, mas se você não plantar nada, então eu vou comer essa fruta aqui toda, é tão pouquinho que eu vou comer 10 sementes. Acabou, irmão, você não vai ter mais nada.
puxa, dá uma sementinha pronta ali, para você ver se aquilo ali não vai te rendendo cada vez mais. No começo, você começa a dizimar e vai pouquinho, volta um pouquinho, vai pouquinho, daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco você está fazendo uma casa de segundo andar, ganhando um salário, o pessoal fica assim, mas como é que você conseguiu fazer aquilo ali? Por causa da sua fidelidade. Glória a Deus, vai dando fruto. Amém? Então vamos na paz do Senhor, Deus abençoe. Eu vou ungir vocês. Deus abençoe aí, tá? Todo o pessoal do Face aí, do YouTube. Em nome de Jesus.